Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, sou professor de História. Nós vamos para mais uma aula do projeto Educa Recife para as turmas do 7º ano. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Laisa, nossa intérprete de Libras. Ela nos ajuda junto com toda a equipe de intérpretes, né? Para que as nossas aulas elas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Ela está no cantinho aqui, ó, tchauzinho aí, Laisa. É isso aí. E hoje nós contamos também com a ajuda aqui do nosso companheiro de trabalho aqui, o professor Henrique. E aí, professor, tudo bom? E aí, gente, tudo bom? Galerinha do 7º ano, professor Luciano. Estamos aqui para mais um tema muito importante de história, né? Vamos debater aí o período holandês e vamos pensar aí especificamente, né? Analisar algumas imagens do período, né? Que são muito interessantes. Então, vamos embora. Então, pois bem, né? Como o professor já anunciou, a gente vai dar continuidade a essa discussão que a gente começou na aula passada sobre o período holandês. Então, assim, a gente tem 2 aulas, né, para trabalhar essa temática. Na semana passada, nós falamos um pouco, né, sobre o processo mesmo, né, de invasão dos holandeses. E dentre as temáticas, né, que a gente poderia escolher sobre o período, a gente escolheu aqui para tratar sobre uma temática bem interessante, né, que está associada aos artistas, né, desse período. Então a gente vai começar observando algumas imagens e vocês vão ver essas imagens porque elas têm a ver com o tema que a gente vai discutir, ok? Então a primeira imagem é essa aqui, ó. Observa essas imagens aqui, ó. A gente tem aqui no lado esquerdo, a gente tem um quadro, né? Bananas, né, goiabas e outras frutas, né? Então observa aí, né, como as frutas elas eram retratadas. E aqui a gente tem, ó, um outro quadro, né, a natureza morta, né, com melancia, abacaxi e outras frutas brasileiras, né? Então a gente pode observar, por exemplo, aqui, ó, caju, a gente observa melancia, a gente observa laranja, a gente observa abacaxi, a banana, né? Então a gente observa aqui algumas frutas, né? E o que é que a gente pode observar dessas imagens, né? A gente viu, né, que essas frutas, né, que são apresentadas aí na imagem, elas são consideradas, né, ou eram consideradas, né, pelos holandeses na época que eles chegaram aqui, né, e pelos europeus de uma forma geral, como frutas exóticas, né? E por que exótico, né? Exótico é aquilo que não está, né, ligado, né, a aquele padrão, né, que é considerado comum. Então, assim, é tipo, nesse caso das frutas, é como se essas frutas, né, elas fossem consideradas muito estranhas porque na região de origem, né, desses colonizadores, elas não existiam em abundância, né, como existiam aqui no território, né, brasileiro. Então, nesse sentido, né, só para fechar aqui a ideia, então a gente tem essa ideia aí, né, de frutas, né, que são diferentes, né, nesse sentido. Então, e aí, professor? Desculpa tentar interromper aqui, né? Mas acho que a gente também precisa considerar uma coisa, tem um sentido prático nisso, né? Hoje, por exemplo, se produz algo aqui, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, que é uma região que se produz muita, né, fruta, enfim, e se exporta. Então, há um transporte muito mais rápido, coloca no avião, refrigerado, então chega lá manga, uma banana e o caju e outras frutas, podem chegar tranquilamente lá na Europa em pouco tempo, em poucas horas, né, acondicionado e em boa qualidade. Mas naquele período isso era inconcebível. Afinal de contas, uma viagem entre, por exemplo, Pernambuco e Lisboa, em Portugal, ela durava cerca de 2 meses, certo? E para Amsterdã, lá na Holanda, demorava ainda mais, pelo menos 3 meses e meio. Então não tem como, por exemplo, colocar uma fruta dessas e levar para a Europa, porque ela ia chegar, não ia nem chegar, né? Ia estragar no caminho, obviamente. Então, quer dizer, essas imagens, elas levaram para a Europa, né, frutas, os elementos da natureza que, enfim, eram totalmente desconhecidos e continuariam desconhecidos pelos europeus durante alguns séculos ainda. É exatamente sobre isso que a gente vai tentar pontuar, porque eu trouxe outras imagens aqui, eu queria que vocês observassem essas imagens, por exemplo, essa daqui, ó. Aqui a gente tem fotos, né, de um mercado nos Estados Unidos. Essas fotos elas foram enviadas, né, para mim por um amigo, meu amigo Ademilson, né, que mora lá nos Estados Unidos, e ele contribuiu com essas fotos, né, para que a gente pudesse colocar aqui na aula.
Então a gente observa aqui, ó, aqui a gente tem um mercado, né, nos Estados Unidos, e observa aqui, ó, Brazilian Products, ok? Então a gente tem aqui, ó, produtos brasileiros, todos esses produtos aqui que são colocados, né, para venda, eles são produtos brasileiros. Olha aqui a nossa cana de açúcar. Então aqui a gente tem a nossa cana de açúcar e com uma máquina, né, de fabricação, né, de caldo de cana, né? Lá eles chamam, né, o suco, né, de cana de açúcar, né? Então é inclusive caro, né, pessoal? Observa aqui, ó, 1 litro, né, de Quase 10 caldo de 10 dólares, cana. né? Na realidade aqui, ó, é algo próximo, né, de meio litro, né, ou 1 litro aqui, 6 dólares quase, né, daria algo em torno, né, de 30 reais, né, 1 litro aqui de cana-de-açúcar e 1,5 litro em torno de 60 reais, né, então observa aí que é um produto, né, que se torna um pouco mais caro, né, haja vista, né, que é um produto, né, de exportação, né, no caso lá para os americanos, produto de importação, né? Está vindo do Brasil para os Estados Unidos. Então, nesse sentido, a gente tem aqui, ó, mas observa aqui, ó, atrás a gente tem, ó, melancia, certo? Aqui, ó, o melão, e inclusive 2 tipos, né, de melões, né? A cana de açúcar. Aqui, ó, a gente tem ainda mais fotos, ó. Tudo isso aqui são frutas, né, que são levadas do Brasil para os Estados Unidos. Então, como o professor Henrique mencionou, o que é que a gente observa? Naquele período, era praticamente impossível, né, você levar essas frutas para a Europa, né, e para outros territórios, né, fora do Brasil. Mas hoje, devido, né, à facilidade que a gente tem de transporte, né, um voo direto, né, para os Estados Unidos dura em torno de 8, 10 horas, né, aproximado, acredito que seja isso. Um voo, né, para Portugal, ele para cruzar, né, o Oceano Atlântico, né, e sair daqui de Recife, né, para Portugal, ele dura em torno de 8 horas e meia, né, nesse sentido. Então, o que é que a gente observa, né? Já existe aí, então, se você condiciona, né, esses produtos, tem um freezer, né, e uma geladeira, então você tem condições de levar, né, esses produtos para esses territórios. E até mesmo, né, em viagens de navio, porque hoje você tem a possibilidade, né, de levar essas frutas condicionadas, né, a temperatura adequada para conservação, e nesse sentido você pode fazer essa exportação, né, de produtos. Não é à toa, por exemplo, não é, professor, que o Brasil hoje ele se destaca dentro da questão do agronegócio, né? O Brasil exporta muitos produtos, né, do agronegócio, né, para o estrangeiro, né? Tendo destaque aí a produção da soja, né, a produção do arroz, do milho, mas aí outros produtos, né, eles também são selecionados e observa, produtos de alta qualidade, né? A gente chega no mercado aqui no Brasil, a gente vai comprar laranja, ela não é tão bonitinha assim, né, professor? Mas o produto que vai para o estrangeiro, né, pela questão do comércio, existe toda uma política, né, de exportação pela qual se exige, né, uma grande quantidade aí de itens, né, de qualidade aí dos produtos que fazem com que esses produtos selecionados, né, eles sejam mandados, né, para fora. Aqui a gente tem, ó, outros produtos, né, não só do Brasil, né, mas de outros territórios, né. Então aqui a gente tem, ó, suco de manga, né, suco de manga. A gente tem banana, essa banana aqui, ó, ela foi exportada, né, da Colômbia. Aqui, ó, a gente tem, ó, produto, né, no caso o inhame aqui, ó, da Costa Rica. Então, os países que trabalham com a produção, né, de frutas, né, de legumes, né, raízes, né, que são consideradas, né, exóticas em outros territórios, né, como eram considerados no início da ocupação holandesa aqui, né, pelos holandeses aqui no Brasil. Então, ainda hoje esses produtos são considerados, né, produtos diferentes, né, dos produtos locais. Então eles têm uma certa, né, eles ganham um certo interesse, né, desses outros países, né. Então aqui, ó, mais algumas fotos, né, que a gente tem, ó, abacate, né,
a gente tem tomates, abacaxi. Aqui, ó, esses produtos aqui, os sucos, né, de fruta, então observa aqui, ó, a gente tem, ó, o suco da fruta, ó, é um suco que a gente consome muito aqui, né, nos mercados a gente encontra aqui no Brasil. O maguari, né, esse suco maguari, ele é bem antigo, inclusive, né, e é vendido aqui, ó, a gente tem, ó, bananas também, ó, empacotadas, né, então são frutas, né, e o que é que a gente tira disso, né, que essa dificuldade, né, que existia, né, para exportação de produtos locais, hoje ela é praticamente superada, né. Então a gente observa que o comércio, né, entre países desses produtos, ele se ampliou e a tecnologia que vai ser desenvolvida, né, exemplo, produção de geladeira, freezer, né, navios, né, com motor a vapor, avião, então tudo isso facilita nesse processo de comercialização, ok? Então, as frutas exóticas, né, pintadas por esses artistas holandeses, hoje elas são exportadas, né, para diversos países do mundo, né? A gente viu Estados Unidos, a gente viu Costa Rica, países da Europa. Então, essas frutas elas são exportadas daqui do Brasil com maior facilidade e para uma grande quantidade, né, de países no mundo. Então, veja, o que é que a gente tem por objetivo hoje? A gente está falando sobre o período holandês, a gente viu algumas imagens, né, algumas pinturas no começo, e essas pinturas elas fazem parte, né, de acervo, né, das obras de arte de artistas do período holandês. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre a obra de alguns artistas, né, do período holandês aqui em Pernambuco, né? Vamos lembrar, né, que a gente na aula passada, né, falou sobre a ocupação holandesa e a gente falou sobre a chegada de Maurício de Nassau aqui no território de Pernambuco e o conde, né, Maurício de Nassau, ele trouxe a Nova Holanda, né, o local, nome que eles deram aqui para o território, artistas e cientistas que se instalaram em Recife. Então, dentre esses artistas, a gente pode apontar aí os pintores, né, Franz Post e Albert Eckhout, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre a história, né, desses dois pintores e vai mostrar algumas dessas obras, né, desses autores, né? Então, dentro daquilo que a gente estava falando, né, professor? Hoje, essas frutas, né, exóticas, consideradas exóticas, né, pelos holandeses, né, pelos europeus, elas têm uma facilidade muito grande, né, de chegar em outros territórios. Pois professor Luciano, como você mostrou aí bem, né? Então, hoje existem outras formas de conhecer diretamente com a fruta, né? Mas o papel que esses artistas desempenharam, ela foi muito importante porque vem para além da arte, né? Nós temos ali alguns dos primeiros registros feitos acerca da América para os europeus, né? Afinal de contas, por exemplo, o Franz Post pintou a primeira imagem, né, de Pernambuco, provavelmente do Brasil, para a Europa, né, que daqui a pouco vocês vão ver a imagem, mas tem esse papel, né, de trazer ali a fauna, a flora, né, toda a paisagem, as gentes, né, da América, né, para os europeus. Então eles acabaram cumprindo muito bem esse papel, além, claro, do que os artistas e dos que os pesquisadores, né, que também tiveram aqui realizaram. Então é muito importante considerar isso. Ok, então o Franz Post, né, aqui a gente tem uma imagem, né, mostra tipo aí um desenho, né, do Franz Post. Ele foi um pintor holandês, né, chegou junto com a comitiva, né, do Maurício de Nassau, se tornou aí o primeiro paisagista, né, do Brasil do século XVIII, né. Então paisagista, aquele camarada, né, que vai retratar ali as paisagens, né, vai pintar sobre as paisagens. Então, nesse sentido, século XVII, perdão, aí, ó, falando aqui, ó, que a gente fica posicionado aqui num ângulo aqui com a televisão e termina, às vezes, passando despercebido. Mais vezes, século XVIII, né? Então, nesse sentido, ele chegou, né, ao Porto do Recife por volta do dia 23 de janeiro de 1637, aí, século XVII, corrigindo, e começou, já quando chegou aqui, a pintar a sua primeira tela, né? Que no caso aí é a ilha de Itamaracá. Essa imagem aqui, ó. Então observa aí a imagem.
Aqui a gente tem a imagem do France Post, né? Mostrando aí a ilha de Itamaracá. Então a gente observa aqui, ó, o rio e lá a fundo ali a ilha. Observa aqui alguns personagens, né? Aqui, muito provavelmente aqui, ó, um senhor de alguma terra desse território aqui, os negros, né, escravos. Então observa aí, né, que o território ainda estava desocupado nesse território, mas na frente seria ocupado, né? Então é importante a gente ver aqui. Essa daqui teria sido a primeira imagem pintada aqui pelo France Post, né, quando chega aqui no território, né, recifense, né, brasileiro, ok? Então, foram os primeiros registros pintados diretamente no local, ou seja, o camarada se dirigia para aquele espaço e a partir dali do espaço ele fazia as suas, né, pinturas, ok? Então, retornou para a Holanda, onde continuou a pintar as paisagens brasileiras, né, realizando aí uma centena de quadros baseados em seus esboços e desenhos. E aqui a gente vai fechar a nossa aula. Hoje a gente está com um tempo mais reduzido, porque a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas a gente vai dar continuidade a essa temática na próxima semana. Então não se preocupem, porque vocês vão conhecer esses dois pintores. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem, né, do Forte Frederick Hendrick, né? Então aqui, ó, a imagem pintada, né? Então deixa eu só localizar, o forte está aqui, ó, a fundo, ok? Então, essa é uma das imagens. Aqui uma imagem, ó, do Rio São Francisco. Outra coisa interessante, né, que o France Post, né, ele fazia ali as pinturas e ele registrava, né, não somente a vegetação, mas os animais, né, da fauna e da flora, né, local, ok? Então, aqui a gente tem, ó, o Rio São Francisco aqui, ó, com uma capivara aqui, ó, capivara aqui no Rio São Francisco. A gente tem a cachoeira, né, de Paulo Afonso, uma paisagem aqui do Brasil, ó, mostrando, né, aqui, ó, abacaxi, aqui as outras frutas, né? Então, e essa imagem, a gente vai encerrar a nossa aula com essa imagem. A imagem, né, amplia um pouquinho aí a imagem, Billy, por favor. A imagem, né, do Forte de Olinda, da vista de Olinda, né, da cidade de Olinda. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da cidade de Olinda pintada aí pelo France Post, né? Ok? Então, as obras do France Post, elas retratam a natureza, né, mostrando muitos elementos locais do Brasil. E na próxima aula a gente continua, né, falando sobre essa temática. Tem muita coisa interessante, né, para a gente falar sobre essa temática, mas a gente continua na nossa próxima aula, ok? Agradecer então aí a Laisa, nossa intérprete, agradecer aí ao professor Henrique. E é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.